Queridas irmãs, queridos irmãos, todos sabem, mas é sempre bom relembrarmos que nossos encontros, nestas noites, nestes dias, estão sempre orientados pelas mensagens dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Livro básico da doutrina espírita que contém os ensinamentos morais de Jesus explicados, aprofundados e decifrados pela cooperação do mundo espiritual e pela apresentação de leis. Agora que o nosso raciocínio está claro, está lúcido, leis que agora podem ser compreendidas de forma bastante fácil e clara. Enquanto não tínhamos o domínio do pensamento, da compreensão racional das coisas, não éramos capazes de avaliar certas passagens do Evangelho, que sempre nos soavam estranhas, incongruentes e, portanto, éramos obrigados a engoli-las e tentar extrair algum ensinamento por aproximação, por interpretação não sempre muito plausível, ou éramos levados a acreditar naqueles que faziam as interpretações para nós. Esta realidade, entretanto, com a capacitação do ser humano no processo do raciocínio, no amadurecimento do pensar, na liberdade de questionar as coisas, sem que isso fosse uma ameaça à religião, uma ameaça a Deus, permitirá sempre que nossas dúvidas agora possam ser diminuídas e novas dúvidas possam surgir sobre a base segura das antigas, bem equacionadas. Por isso é que o Evangelho, que nestes nossos encontros serve para que meditemos no nosso modo de ser, naquilo que estamos buscando. E ao meditarmos e entendermos o seu conteúdo, possamos descobrir que Deus não nos quer usando fraldas, Deus nos quer indo à escola. Como você que é pai e mãe, deseja que o seu filho cresça, que ele possa dar conta dos seus compromissos, e fica feliz quando ele, indo à escola, cumpre seus deveres, estuda, tira boas notas. Não há satisfação maior para pai e mãe neste mundo do que ver o seu filho prosperando no aprendizado, sem lhe dar dor de cabeça. Não por causa da dor de cabeça, mas porque vê que a criança está buscando, está desejando aprender e está aprendendo, modelando o seu espírito para um amanhã. Assim também, a visão do Pai que Jesus nos apresenta é esta. E através do Consolador prometido, o Cristo já havia dito que ele não pôde falar com clareza sobre muitas coisas, porque as pessoas que estavam ali não conseguiriam entendê-las. Como não conseguem entender a lei de reencarnação, por exemplo, Nicodemos, um doutor da lei, e isso significava naquela época uma das criaturas mais bem preparadas, intelectualmente falando, porque ele lia, e ler naquele período era um privilégio. Ele entendia e interpretava a lei e fazia parte do núcleo dos sacerdotes mais importantes do judaísmo. Este homem, assim iluminado para a sua época, vai a Jesus para tirar certas dúvidas, e o Senhor lhe explica que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo.
E ele não entende e pergunta: mas como um homem sendo velho pode voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus se espanta. Você que sendo sábio, aqui em Israel, não entende estas coisas quando eu vos falo das coisas do mundo? Como desejas entender as coisas de Deus, quando nem as coisas do mundo que eu vos explico, entendeis? O Senhor se refere ao processo de voltar à vida, naturalmente em corpos diferentes, que muitos judeus até daquela época já compreendiam, ainda que de forma imperfeita. Mas o sábio Nicodemos podia ser sábio para muita coisa nas leis de Moisés, mas como é que o velho pode voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? Naturalmente que não com aquele corpo. Mas se ele tem que nascer de novo, tem que tomar um corpo que caiba no útero da mãe. Lembrando, assim, que precisará de uma outra jornada reencarnatória. Jesus, então, como a maioria não estava capacitada para entender isto, relega a um momento adequado, depois do progresso, do crescimento intelectual da humanidade, para que estas leis pudessem ser de verdade apresentadas aos homens, que já não teriam mais medo de Satanás. Não porque se tornaram arrogantes, não porque se deixaram levar pelas insanidades e fizeram de Satanás um sócio. Não, mas porque começa a ser incongruente acreditar num Deus de bondade, que com tanta bondade assim tem a suficiente maldade para produzir um ser abjeto e mau. É piorado nisto quando se tenta justificar que este ser antes era um anjo. Então este Deus não é só mau, ele é insano. Porque cria alguém que, segundo o seu critério, é um anjo e não sabe o que está fazendo, não conhece esse indivíduo por dentro. Como é que pode ser Deus? Então ficam incongruentes estas concepções de mal absoluto e eterno, agarrando os filhos que o Pai amoroso criou para levá-los para sempre para o inferno. Libertadas dessas fantasias que fizeram muito lucro de muita igreja e que até hoje ainda fazem, o ser humano está capacitado para entender que sim, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo sábio, Deus criou as leis do universo para todos. E aquilo que nós estamos vendo, que nós não entendemos ou achamos injustiça, de verdade não é injustiça. É a existência de leis que explicam aquilo. Leis que às vezes as pessoas não conhecem, mas que a doutrina espírita com muita facilidade pode explicar, se a pessoa quiser aprender, se ela quiser ir buscar. E este querer é opção, é o exercício da vontade de cada um de nós. Muitas pessoas vêm a uma casa espírita para que alguém lhes diga alguma coisa que faça sentido e a partir daí ela vai ver se acredita. Vem no lugar errado. A função da casa espírita não é converter a sua fé a uma outra fé. Não. É mostrar às pessoas um modo novo de ver o mundo, um modo novo de viver. E se você achar interessante, se você achar que faz sentido, você é inteligente o suficiente para ir buscar, para ir ler, para ir pesquisar. Por isso que nós sempre dizemos, não acreditem em nós. Não. Não acreditem no que estamos falando. Busquem. As obras espíritas estão aí para que a nossa insignificância intelectual seja vencida pela capacidade de cada um em entender muito melhor e muito mais profundamente o que nós estamos aqui tentando falar. Somos meros facilitadores, somos meros contadores de fatos, de circunstâncias, para provocar em cada um. Poxa, é assim? O cara falou, não acredito nesse cara, eu quero ver. Onde é que está escrito isto?
Eu tenho uma pessoa muito querida que eu amo muito, que quando eu falo alguma coisa muito assim interessante, ela responde para mim: onde é que você leu isso? É a minha esposa. Onde você leu isso? Onde é que você leu isso? Eu li isso em tal lugar, vai ler lá. E ela vai. Aí pega os meus livros da minha biblioteca lá e os livros andam e eu nunca mais encontro. E ela tem esse desejo de aprender. E é isso que nós gostaríamos que todas as pessoas pudessem entender. Quando você lê e apreende um ensinamento que faz sentido à sua inteligência, você está se valorizando como filho de Deus, filho da maior inteligência do universo. Este é o primeiro conceito do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: que é Deus? E a resposta dos Espíritos é: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. Se nós somos filhos da inteligência suprema do universo, somos inteligência também, não tão suprema, mas capacitada para aprender, para compreender o Pai. E não existe pai que não queira que o filho o entenda. Não é assim? Vocês que são pais e mães, não ficam sonhando que um dia o seu filho entenda por que você quer que ele chegue tal hora e não chegue muito mais tarde? Não é verdade? Quando você era jovem, você não entendia seu pai e sua mãe, porque eram chatos. Os pais dos outros eram sempre melhores, porque eles não punham limites, mas o seu era uma dose. Mas agora que você é pai e você é mãe, agora você quer que o seu filho entenda quais são as suas preocupações. E quando ele fala: papai, eu entendo como você, por que você está preocupado? E eu acho que você tem razão. Nossa, aquilo lá é... aleluia, vou mandar rezar uma missa. Não, agora eu sou espírita, não faço mais missa. Mas eu vou levar no centro, lá na casinha, para ele ser evangelizado e contar para todo mundo o que ele fez. Ele me entendeu, aleluia. Não, aleluia é coisa de evangelho. Mas... que seja aleluia, hosana nas alturas, seja lá onde for. Meu filho me entendeu, graças a Deus. Imagina a gente entender Deus, compreender os motivos. Imagina a gente dizer para ele: Senhor, a dor que eu estou sentindo, eu sei que não é sua vontade, porque você é meu pai. Nenhum pai quer que o filho sofra. Jesus me ensinou isto. E então, para que isto seja de verdade um valor em minha vida, esta dor deve estar comigo para me ensinar alguma coisa. E com toda certeza deve ser minha culpa. E eu sei que se você sabe, e você é meu pai, e me ama, essa dor já é menor do que eu mereceria. Porque você não deixaria eu sofrer sem limites. Eu sofrer até mesmo do jeito que eu mereço. Essa dificuldade que eu estou vivendo, com toda certeza já está dosada para aquilo que eu preciso. Não para ela me destruir, mas para ela me construir. E quando o pai sente que o filho entende, quando nós entramos em sintonia com o entendimento divino das coisas, tudo é novo, tudo se transforma. Quando falamos do Evangelho, portanto, não estamos falando de um religiosismo que cheira a sacristia, a igrejas mofadas, a papéis amarelados. Estamos falando de algo que é vivo no altar do coração de cada pessoa. E o Evangelho, a boa notícia, deseja exatamente revelar-se para nós. Agora que podemos pensar, que entendemos as leis do universo e olhamos para os que vivem ao nosso lado, às vezes com quem nos entendemos e às vezes com quem nos desentendemos, amigos velhos ou antigos adversários. E porque voltaram
no mesmo ambiente, porque precisam agora se entenderem melhor. Aqueles que se odeiam e que não fazem mais do que desejar se afastarem uns dos outros, não sabem a besteira que estão fazendo. Porque quanto mais você odeia alguém, mais apertado será o laço que vai prendê-lo a você. E quando você descobre isso, começa a pensar, então é por isso que eu casei com esse cara. Não existe laço mais apertado do que esse aqui do dedo, do anel, da aliança, do contrato, de dormir na mesma cama, na mesma casa. Às vezes foi por isso. Às vezes é um antagonismo, que já foi vivido isso em outras épocas, sobre outros prismas, e que agora não viveram lá muito bem, fizeram uma coisa ruim um para o outro, e agora você diz assim: bom, agora que eu sou espírita, vou aguentar esse trem até a morte para nunca mais ver o bandido na outra vida. Não sabe que idiotice está dizendo, porque quanto mais quiser ver-se livre dele, mais vai estar encruada nele. É assim que funciona. Enquanto nós temos dívidas com aqueles com quem não nos entendemos, nós voltaremos com eles. Seus filhos são reflexos disto, seus parentes, reflexo disto. A vivência que nós temos passando por problemas em várias áreas representa esta nova oportunidade de resgate, onde falhamos. E então, enquanto nós não nos amamos, não nos tornamos família espiritual, ainda há coisas a corrigir um com o outro. Pode ser que você tenha uma folguinha de uma encadernação, mas na outra já está lá carimbado o retorno, né? A segunda edição, a continuação do filme. Como fazer as coisas serem diferentes quando nós entendemos as leis do universo? Não me entendo com esta pessoa. Tem alguma coisa entre nós que não foi bem feita. Perdi muitos anos da minha vida querendo pôr a culpa nela. Fico irritado ou irritada porque ela não faz do jeito que eu gosto as coisas que me interessam. Mas depois que você entende os mecanismos que o Consolador prometido nos apresenta racionalmente, você vai pensar diferente. Como fala o próprio Evangelho: Senhor, entre nós dois, um dos dois errou muito com o outro. Ou ele me ofendeu, ou foi muito ofendido. E se é isso que nos une novamente, como pais, como mães, como irmãos, como cônjuges, eu sei que eu não resgatarei o mal enquanto eu quiser me livrar dele. Enquanto eu desejar apagar o incêndio jogando gasolina, ou enquanto mantiver o antagonismo dentro de mim, porque posso ser eu o que tenha prejudicado no passado. É natural que não goste de mim, é natural que agora seja um adversário, agora me provoque. Se é assim, dá-me forças para que eu consiga encontrar dentro de mim mesmo o estofo necessário para começar a gostar dessa pessoa. E nós encontraremos, se estivermos dispostos, porque isto é um exercício mental. Pode ser que você esteja machucado ou machucada no seu emocional, mas se você alterar o seu pensamento sobre esta pessoa, você vai vê-la de outro jeito. Talvez nunca mais consiga reconquistá-la ou tê-la como era na adolescência, na juventude, nos primeiros anos de união, naquela coisa exuberante, eufórica. Mas agora,
Num exercício de pensamento, você poderá modificar a inclinação para a discórdia, que é sempre aquela: ah, mas fulano deixa as coisas mal arrumadas. Ah, mas a fulana faz tudo que eu não gosto. Ah, mas desse jeito eu não aguento esse cara, não aguento essa moça, essa mulher, essa velha. Ela já está, parecendo um barril. Eu gostava dela quando ela era, uma taça. Casou-se com uma taça, aquele pezinho, aquele corpício e aquele bojo. E agora virou uma garrafa. Aquela garrafa, aquele pescocinho e aquela coisa assim arredondada. Mas se você pensar diferente, ela não é uma garrafa. Porque se você se olhar no espelho, você também vai perceber que a sua musculatura virou uma molusculatura. O que você carregava aqui nos seus peitorais foi para os abdominais. Naturalmente que a natureza é menos cruel com homens do que com mulheres. Porque também a bondade divina é generosa com as mulheres que permitem transformarem-se em mães, coisa que os homens não fazem, biologicamente falando. Mas se você pensar a respeito do outro com outros olhos, você já não vai ver mais uma garrafa. Você vai se ver também envelhecido, desgastado. E aquela pessoa que está lá foi aquela que no passado te aguentou, trabalhou para te ajudar, que esteve ao seu lado nas horas em que você ficou doente, que foi capaz de lavar a sua roupa, passá-la, que fez comida, não como uma empregada, como a maioria dos homens às vezes olha para as mulheres nessa dimensão. Aquela pessoa que agora engordou, ficou feia fisicamente, é a mesma que lá atrás te fez ficar alucinado, desejoso. É aquela que aguentou criar os seus filhos, que fez um projeto de alguns anos ao seu lado, que aguentou os seus defeitos, seu mau humor, seu relaxo. Esta é a pessoa que agora você olha como um vaso de gordura, ou como um recipiente disforme, mas que tem na alma, é a mesma criatura que esteve com você do começo até agora. Isso nos faz lembrar a história do homem que estava no dentista e estava preocupado com o horário, porque precisava ir visitar a esposa. E o dentista estava demorando um pouco. Ele falou: doutor, olha, vai demorar muito, eu tenho que ir visitar minha mulher. Ah, mas a sua mulher está doente? Não, ela está no hospital. E eu tenho um horário, eu tenho que chegar lá, porque todo dia eu vou visitá-la. Não, já está acabando. Mas o que tem a sua mulher? Ah, faz 5 anos que ela está internada. Ela sofre de mal de Alzheimer. Ela não sabe mais nada. Ela não sabe reconhecer nada, nem ninguém que vá vê-la. E o dentista foi acabando o trabalho enquanto meditava no que significa você ser esposo de uma mulher há 5 anos que não sabe que você é o marido dela. E então, quando o homem saiu da cadeira, ele disse para o seu cliente: ah, nós já acabamos, mas não tenha pressa. Se a sua mulher realmente não sabe de nada, não tem problema que você chegue atrasado, que você não vá vê-la uma vez, pelo menos. Você vai chegar lá e ela não sabe quem você é. O homem sorriu, bateu no ombro dele
e disse para ele: mas sabe, doutor, eu sei quem ela é. Não importa que ela não saiba quem eu sou. Eu sei quem ela é. Hoje é um pedaço de carne que não entende nada, mas ela foi e é a minha esposa. Vivi ao lado dela os momentos de alegria. E então todo dia eu vou visitá-la. Ela nunca me reconhece, mas não importa, eu a reconheço. Entendermos então o que significa estarmos no mundo agora, construindo um outro universo, graças ao ensinamento do Consolador prometido, nos dá noções bastante claras de como atuarmos na vida, de como vermos as pessoas que convivem conosco e não mais nos livrarmos delas, mas dizermos para nós mesmos: não, essa gordinha ou esse baleia é o meu príncipe encantado, é a minha princesa, foi aquela que eu quis um dia para mim. E é claro que tem defeitos, porque se você não quiser encontrar ninguém com defeitos, procure a estátua mais perfeita e case-se com ela. Ela vai continuar sempre bonita daquele jeito. Mas tanto ela muda quanto você muda. E o mais bonito disso tudo é que ambos podem mudar sem perderem o sentimento verdadeiro que tenham um pelo outro. Daí então você vai dizer: essa mulher, este marido, que está hoje desse jeito, encrenqueiro, chato, pode ser que esteja encaminhando-se para o Alzheimer, quem sabe? Me deu as coisas boas que eu pude viver nesta vida. É verdade que talvez não tenham sido lá muito boas, mas eu estive com ele. E não importa que agora, seja pela morte ou pela separação, pelo desajuste que às vezes se extrema, vocês tenham se separado, não importa. Isso não impede que você continue vibrando por ele, vibrando por ela, oferecendo-lhes em homenagem às coisas boas que esta pessoa possui, aquilo que você é capaz de reconhecer. Geralmente nós julgamos muito facilmente as coisas por um viés bastante limitado. Consideramos bandidos os que estão no presídio ou os que estão precisando ir para lá. Chamamos de ladrões os que entram numa mercearia armados e, rendendo os funcionários, roubam o caixa. Não chamamos ladrões aqueles que, usando da caneta, fraudam o imposto de renda e pagam menos do que devem. Esses são inteligentes. Assaltam do mesmo jeito o patrimônio público, usando inclusive da inteligência para produzir coisas que não sejam decentes. Nós julgamos as coisas muito superficialmente. Estavam todos com peninha daquele homem cuja filha foi assassinada pelo namorado. Tragédia familiar. Mas graças ao rapaz que matou a filha dele, descobriu-se que ele era também um procurado pela polícia, acusado de ter matado outras 10 pessoas. E agora então virou o diabo. Como somos? É uma santa vítima? Ou é um santo bandido? Ou é um demônio? Nós geralmente fazemos as coisas assim, muito insensatamente. Apesar de termos o raciocínio, poderíamos fazer diferente, mas nos deixamos levar pela impulsividade. Não pensamos, somos empurrados por aquilo que vemos na televisão, por essa avalanche de informações de violência. Vejam só que coisa absurda, parará. E aí, descobre-se que
tudo aquilo que estava parecendo uma injustiça agora pode ser a expressão da lei do universo. Pode ser. Um homem que foi acusado de ter matado a primeira esposa por causa da amante que se tornou a segunda esposa. Acusado, nós estamos dizendo que foi isso. Disseram por aí. Mas vejam só que interessante. Aí sai de lá, casa-se com a amante que era casada, que se separa, que se divorcia legalmente, corretamente, e pega o filho do casal, cujo marido ela acabou de se separar, e foge com o menino para um outro estado, sem deixar pistas. E o pai agora, legítimo, não pode visitar o filho, nem sabe onde ele está. Passam-se os anos, 13, 14, 15 anos, e de repente toda a família é exposta pela televisão, e aí todo mundo descobre tudo. E aí a gente não sabe de quem a gente tem mais compaixão. Se do rapaz que matou a menina, obviamente que da criança, daqueles que foram injustiçados 17 anos atrás, ou daqueles que fizeram o mal e que pensaram que iam se esconder da maldade para sempre. Então nós classificamos as pessoas pela informação que temos, e de repente a informação muda, e aí a nossa inteligência processa de outro jeito, e aquilo que era santo se torna Satanás. Íamos visitar pessoas no presídio, e para todos, ou para a maioria, quem está no presídio é bandido, é maldoso. Íamos no presídio visitar mulheres e homens. E você pode imaginar que de verdade as pessoas que estão lá fizeram mal, cometeram crimes atrozes contra outros seres humanos. Mas quando Deus olha para nós, quando Jesus olha para nós como seres individuais, Ele não olha como o marido cansado da mulher ou a mulher cansada do marido olha e fala: não aguento essa voz desse cara, não aguento essa mulher com essa voz de taquara rachada falando na minha orelha. Não. Jesus olha para todos nós como nos ensinou a olhar para alguns dos malfeitores que nós visitávamos na cadeia. Tinham cometido sim crimes hediondos, crimes cruéis, crimes terríveis. Mas não se sabe se pelo estágio, num ambiente violento e agressivo, pelo arrependimento, por tudo que perderam, não se sabe pelo quê. Nós víamos às vezes estes presos colocando da sua marmita, se é que aquilo podia ser chamado de marmita, os grãozinhos de arroz que eles tiravam e eles punham na beirada da janela da sua cela para dar comida aos passarinhos que vinham ali. Jesus olha para nós e olha para eles dizendo: eles têm coisas boas, mataram pessoas, mas estão aprendendo a dar comida para os bichinhos. Um dia darão comida para crianças, um dia darão comida para adultos, um dia devolverão o que tomaram dos outros, trabalhando abnegados em favor dos que sofrem. E assim somos todos, entendendo que as leis do universo nos convidam a esquecer o nosso ontem, para que o nosso hoje possa começar santo, possa começar limpo, possa começar inspirado pelo idealismo no bem. Pouco importa quem você foi no passado. Ah, eu queria tanto descobrir o que eu fui na outra vida. Não
Não precise procurar essas videntes que estão por aí, esses que dizem que sabe tudo, esses que dizem que veem tudo, esses que dizem que você foi o príncipe do Egito, baronesa de não sei o que, rainha de Sabá, de Domingá, de Segundá, não importa. Não precisa de nada disso. Nós aqui falamos o que você foi de graça, sem precisar botar nenhum turbante na cabeça, acender alguma luz roxa ou cobrar ingresso. Ah, é? Então o que eu fui? Fala pra mim o que eu fui. Não foi boa coisa. Já é suficiente saber isso. Nós não fomos boa coisa. Não importa se não fomos boa coisa como barões, como príncipes, como reis, como faraós, como médicos, como advogados, como engenheiros, como lavradores, não importa, nós não fomos boa coisa. Senão não estaríamos onde estamos, num planeta dos piores que existem na ordem dos mundos. Planeta de prova e expiação como é a Terra. Por que estamos aqui? Porque merecemos estar aqui. E para merecer estar aqui, olha, o que nós já fizemos, é bom a gente nem saber. E é essa a bondade de Deus. Sabe, filho? Esquece o presídio. Esquece as aldeias incendiadas. Esquece as mulheres estupradas. Esquece os homens degolados. Esquece os que você escravizou, os que você matou no chicote, preso ao tronco da escravidão. Esquece. Esquece lá. Começa de novo. Renasce no novo corpo. Vou te dar um pai e mãe que te amem. Uma família. Vou colocar leite no seio da sua mãe para que você não morra de fome. E nele vou colocar o melhor alimento que existe. Você vai crescer. E a partir de então, você pode viver de novo. E pode recomeçar. Que coisa mais bonita do que você poder recomeçar? Por que então desejar se lembrar se você foi um déspota, um tirano, uma prostituta, um sem vergonha, um ladrão? Nós não fomos boa coisa, porque agora estamos na terra para começarmos a sê-lo. Porque adiamos isso, porque não entendemos o esforço de Jesus para dizer a cada filho: vamos para frente. Faça todo dia o que você pode para que o bem prevaleça. Compreenda o seu patrão difícil, tenha paciência com ele. Perdoe o cliente arrogante que te distrata no balcão, ele pode estar doente. Esquece-o, ore por ele. Ajude-o com o pensamento, porque deve ser muito ruim ser odiado. Deve ser muito triste você não ter ninguém que pense em você com um pensamento de amor. Não seja você quem piore isso. Porque quando ele faz o mal é problema dele. Mas quando você emite o mal sinaliza o que está dentro de você. É por isso que este capítulo que hoje nós começamos nos educa. Ao falarmos dos muitos falsos cristos e falsos profetas, encontramos no Evangelho aquela parábola que fala que conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore má não dá bom fruto. A árvore boa não dá mau fruto. E se isso é assim, porque Jesus explica desse jeito para que o nosso raciocínio perceba, olhe para os seus frutos. O que você está produzindo? Você está falando bem? Você está tirando o bem que existe de você e colocando para fora? Mas você está falando mal? Isso não é problema de quem você está falando, isso é problema de você que está falando. Porque esse é o seu fruto.
E esse fruto diz quem você é. Você está olhando com malícia? Isso não é problema da moça ou do rapaz que está se exibindo. Isso é problema de você que está olhando, que está imaginando, que está indo além, está mostrando quem você é. O fruto que a gente dá, como fala Jesus ao nosso raciocínio, mostra que tipo de árvore a gente é. Muitas pessoas têm dificuldade de se transformarem, imaginando que depois que aprendem a doutrina espírita tem que se tornar anjos de uma vida só. Mas não é assim. Se você já entender as leis do universo e já perceber que o que você emite de você é a expressão do que você é, você começa a se preocupar com o que você vai falar. Como você vai falar? Qual é o assunto que você vai falar? Por que você vai falar? Porque dizem os espíritos que a palavra mal falada já matou mais gente na terra do que todos os canhões do mundo reunidos num dia de matança. E então perguntamos, como é possível que a mesma garganta, que de noite ou de dia ou em alguma hora, faça prece, fale de Deus, cante o quero servir como nós cantamos agora há pouco, e no mesmo buraco, logo depois, ainda hoje ou amanhã, possa verter o esgoto de um palavrão agressivo, de uma mentira caluniosa. Como é possível que da mesma fonte cristalina que faz a sua vida ter um sentido e a sua ligação com Deus ser tão intensa, que é aquilo que você põe para fora por aquilo que fala, como é possível que deste broto de luzes possa brotar logo depois o lodo? Então as pessoas que aceitam um caminho nobre, mas nunca o vivem, não são o que dizem ser. Você quer conhecer uma pessoa? Observe o que ela faz no pouco, nos pequenos detalhes. Observe como ela fala. Observe como ela se veste. Observe quais são os seus hábitos mais simples. E aí você verá como é. É por esse motivo que muita gente que não quer se mostrar é aquele bebe quieto, não abre a boca. E você pergunta, o que você pensa disso? Ah, não sei, eu ainda não pensei. Porque ela não quer dizer. Porque toda vez que você abre a boca e fala, você demonstra quem você é. Ou você dá ao outro a oportunidade de conhecer um pouco do que você está querendo mostrar. E as pessoas dissimuladas, as pessoas que não gostam de mostrar quem são, não gostam de falar. Não é por sabedoria, não, é por esperteza. É por receio de se revelarem. Porque isso, como diz Jesus, o que sai da boca demonstra o que a pessoa tem no coração. Que fruto você está dando? Você olhou para um cara na rua e disse, esse é um bandido sem vergonha, fica aí fazendo de conta que é um miserável para pedir meu dinheiro? Não vou dar não. Poxa vida. Se Jesus estivesse do seu lado, perguntaria a você, por acaso você é da família dele? Por acaso ele é seu amigo? Você porventura esteve vivendo com ele essa semana? Não, senhor, nada disso, eu nunca vi ele mais gordo na minha frente. Poxa, mas é que você falou com tanta intimidade deste cara, que parece que você faz parte da família dele. Jesus fala isso para um dos apóstolos, conta-nos Humberto de Campos, em uma das suas histórias do livro Boa Nova.
Que frutos estamos dando? Demonstrará que tipo de espíritos nós somos. Achamos o mundo uma depravação, sexualmente falando, nos costumes. Criticamos todas as pessoas que estão mal ou estão vestidas minimamente. E por que conosco sempre escolhemos roupa transparente? Por que sempre olhamos no espelho e dizemos, eu vou mostrar um pouquinho mais do decote? Porque tem um mocinho que vai em tal lugar, eu já notei que ele tem um rabo de olho comprido. Fazer de conta que não percebi. Nós criticamos esta indústria e fazemos parte das peças que mantêm este mecanismo funcionando. Ninguém está dizendo que você tem que andar feito uma freira. Mas quando você se veste, seja homem, seja mulher, você sabe perfeitamente o que você quer mostrar. Ou às vezes o que está tentando mostrar, mas a natureza já não está ajudando muito. Então vai pondo pano, vai pondo enchimento, vai pondo todo tipo de coisa para dar um jeito de fazer de conta. Que frutos estamos dando? Não nos preocupe o que os outros querem nos enganar. Isso é problema deles. Eu fui numa pessoa que dizia que falava o futuro. Cobrou de mim 50 conto. Eu paguei. Mas só me falou abobrinha, só falou coisa errada. Ladrona que foi essa mulher. Jesus fala no Evangelho que a armadilha de lobo só pega lobo. Aquela armadilha estava montada. Venha saber o seu futuro. Quem é que vai lá? Quem é o lobo? Quero saber. Não importa quanto custa, eu quero saber. E é por isso que essas indústrias de ver o amanhã sempre procuram dizer que você vai ser muito feliz, que você vai encontrar o príncipe escamado, que você vai conseguir aquilo que você está buscando, porque ele para depois cobrar. E você não achar muito ruim, porque aí paga até mais. Coisas que este capítulo vai explicar para nós. Só os que são enganados é que caem nos engodos. Porque querem. Porque aceitam. Porque não dizem, olha, não me parece isso muito correto. Que meios tem essa pessoa para descobrir o futuro? E me cobrar para me contar? Que tem ela de especial? Por que está fazendo comércio desta coisa? E por que eu estou pagando? Se não houvesse quem pagasse, todas essas tinham que ter que lavar roupa. Ser balconista em shopping, agora no fim de ano vai ser muito bom, porque vai precisar de muito serviço extra. Mas como tem os de boa fé, entre aspas, que vão lá e pagam quanto querem, quanto pedem, estão aí, multiplicadas. Bom fruto. Por que você não pega esse dinheiro e dá em comida para quem tem fome? Não vejo, é muito difícil a gente receber de pessoas, não aqui nesta casa, porque aqui nós sabemos da generosidade de vocês, mas de outros lugares é difícil ver casas espíritas, que às vezes precisam fazer uma vaquinha para pagar a energia elétrica, porque não recebem ninguém que chegue lá, estou dando 50 reais aqui para ajudar a casa. Não. Mas se a pessoa pedir 100 para falar o seu futuro, você dá. Qual é o fruto? Fruto amargo, da decepção. Mas aí a culpa não é daquela pessoa que oferece, é da pessoa que aceita. Porque você tem a liberdade de escolher. Não tem o raciocínio, não tem o livre-arbítrio. Por que não foi estudar a doutrina espírita antes de se meter nesses buracos? Que prometem tudo e não tem como entregar a encomenda. Porque nós queríamos ter tudo fácil. Me lembro de uma historinha que eu vi numa faixinha de jornal, aquelas tirinhas de jornal. Não sei se ainda existe.
mas era o personagem Agar, o horrível. Lembram dele? Um viking, gordão, peludo, que aparecia assim, usando um chapéu de chifre, e não tinha nada com a esposa dele. Não era por culpa da mulher. É hábito dos escandinavos usar esse tipo de chapéu. E ele era imenso, porque bebia muito, comia muito. E então subiu numa montanha atrás de um sábio, que ia dizer para ele como fazer para emagrecer. E ele foi, subiu, sofreu, encontrou o sábio na caverna. O sábio olhou para ele e disse como fazer para emagrecer. O senhor não pode comer gordura, não pode beber cerveja, não pode fazer isso, fazer aquilo, tem que fazer ginástica. Naturalmente tudo que ele já sabia e tudo que ele não fazia. Entendeu? Entendi, sim senhor. Tem alguma dúvida? Tem, sim senhor. Pode perguntar. Tem outro sábio nessa montanha? Porque naturalmente não era isso que ele queria ouvir. Porque todos nós queremos a fórmula mágica de emagrecer comendo sem fazer nada. E se precisar tomar remédio, a gente até toma. Mata o indivíduo de câncer e outras coisas, mas ele fica daquele jeitinho delgado, engolindo até o boi. Menos o chifre, porque é do Agar. Que frutos estamos dando? Doces, harmoniosos. O ambiente onde nós vivemos é a expressão do que nós somos. Nosso lar está em paz. Convivemos bem com companheiro e companheira. Falamos palavrão dentro de casa. Xingamos todo mundo. E a mulher fala, fala baixo, que a vizinha vai ouvir. Mas qual é o problema da vizinha ouvir? Que você é uma pessoa sem educação. Que você é uma pessoa grossa. Por que a gente no restaurante se mantém bem comportado e em casa a gente arrota na mesa? Não deveria ser o contrário? Você deveria preservar a sua família das coisas feias e fazer lá fora as coisas feias para todo mundo ver quem você é, quem nós somos. Mas já notaram como fazemos o inverso? Fingimos que somos lindos, maravilhosos na rua e preferimos em casa deixar o espaço aberto para sermos o lixo que o outro tem que aguentar e tem que ainda dizer que amo você. Ah, eu amo tanto o seu bafo de alho, de cebola, que você fica arrotando quando fica dormindo, depois do domingo, no almoço, lá no sofá. Mas quem é que consegue amar isso aí? Não dá. Se acender um fósforo ali, pega fogo na casa. Ali por perto. Mulher mata marido incendiado. Não, é que passou com fósforo aceso e pegou fogo sozinho. Que frutos estamos dando? Em quem acreditar? Em alguém que acredita no bem e faz o mal? Ou em alguém que não acredita em nada e faz o bem? Em quem acreditamos? É este o capítulo que começamos no dia de hoje. E só para a gente se inspirar, onde é que foi parar meu óculos? Está aqui, escondidinho. Só para a gente se inspirar, eu já li isso aqui outras vezes, mas vale a pena a gente ler de novo. Tem a ver com isso que nós estamos falando. Em quem acreditar? Nossos interesses, nossas pretensões, nossas buscas. De autoria do Jair Presente, um espírito de um campineiro, amigo do Chico, que através do Chico escreveu este livro, Agência de Notícias. Prestem atenção, porque depois vamos para o passe. Era um hábito sem pausa. Fosse ilusão ou capricho, o médium Joaquim de Souza curtia o jogo do bicho. Não era pessoa falsa, nem era mau companheiro. Demonstrava apenas fome de dinheiro e mais dinheiro. Na manhã de cada dia, em pensamento profundo, perguntava ao irmão Rosalvo
que ele havia sido irmão no mundo. Que bicho teremos hoje? Após ligeiro intervalo, a voz do irmão respondia: pegue o camelo e o cavalo. Joaquim seguia o conselho, promovia a grande aposta. Depois vinha o resultado, grande soma por resposta. Chegava a manhã seguinte, concentrava-se com fé. E hoje? E o irmão sugeria: pegue a cabra e o jacaré. Na manhã imediata, Joaquim regressava à treta. E hoje? E o irmão informava: pegue o tigre e a borboleta. Meses e meses passaram. Joaquim já tinha o ouro à vista. Embora médium, subira a grande capitalista. Certa manhã disse a voz: Joaquim, melhore o seu taco. Entregue tudo que você tem no peru e no macaco. Joaquim atendeu de pronto, pois as somas que ajuntara nos dois bichos referidos, que a voz do além lhe apontara. Nesse dia entrou em prova. Com grande consternação, viu que os bichos não vieram gato e pavão. Joaquim errava, andava magoado da sala para a cozinha. Estava pobre, perdera a fortuna que detinha. Ansioso, foi ao quarto. Entrou em prece e pediu: irmão Rosalvo, esclareça, o que é que você viu? Atenda, peço socorro. Fale, irmão, pois estou fraco. Porque o gato e o pavão, sem o peru e sem macaco? A voz, porém, lhe explicou: não sou o seu companheiro, não sou seu irmão Rosalvo, eu sou a mãe do bicheiro. Meus irmãos, temos na terra um trio de fel e fogo, 3 nomes conhecidos: ambição, cachaça e jogo. Que frutos estamos produzindo? Obrigado, Senhor, pela oportunidade renovada da vida, em mais um dia, acordando, levantando do leito, encontrando condições de durarmos estas horas e agora nos encaminhando novamente para o repouso. Há muitos que nesse mesmo momento estão em situações diferentes. Alguns, Senhor, não conseguiram levantar do leito neste dia, doentes, presos à cama, sentindo dores ou fraquezas. Muitos sonham em poder se verem novamente na condição vertical. Muitos deles estão presos numa cama de hospital. Outros em cadeiras de rodas. Outros seres com os membros amputados. Outros tão abatidos, tão desesperados, que não têm mais vontade de viver. Ah, Senhor, este dia foi tão diferente para tanta gente, que não teve o que comer, que teve que procurar um aterro sanitário, para obter aquele mínimo necessário, não só para ele, mas para a sua família. Nós vamos ao supermercado, vamos às grandes redes de abastecimento, entramos nas feiras de alimentos
postos, cuja beleza da verdura, da fruta, encanta a nossa mente. E a gente se esquece, quanta gente tem o seu supermercado no depósito de lixo, onde vai buscar um pedaço de carne antes que seja devorado por algum bicho, onde vai espantar os urubus e os ratos. Ah, Senhor, este dia foi tão diferente para tanta gente. Que até agora não conseguiu voltar para casa, buscando uma condução, suado, desgastado, mal pago. Precisa andar quilômetros e quilômetros amacetado para chegar naquilo que chama de lar, aonde ainda espera uma família que ele tem que cuidar. Um barraco feito de papel, de telhado de zinco, sem água. Ah, Senhor, e a gente sentado aqui debaixo do ventilador, depois de ter jantado ou ter se banhado. Por isso não nos limitaremos a te dizer muito obrigado, porque seria o exercício do egoísmo ser feliz sem se lembrar daqueles que nesse mesmo instante dariam tudo para estarem aqui. Estamos sim esperando que a nossa vida, no dia de amanhã que nos espera, possa ser de tal modo bem vivida, que outros sejam felizes porque nós existimos, que nós possamos diminuir as aflições, que amanhã alguém, Senhor, possa sentir algo de novo em seu coração, uma palavra de elogio, um presente material, quem sabe, Senhor, um aumento de salário, quem sabe uma roupa nova de presente, que talvez a gente tivesse guardado na gaveta para a gente. Quem sabe, Senhor, uma visita ao seu leito de dor, uma prece de amor à cabeceira. Quem sabe a gente ajudar alguém a encontrar uma maneira de sair da dor, do desencanto. Quem sabe a gente escutar alguém chorar os seus lamentos. Ah, Senhor, existem tantos sofrimentos que a gente pode amparar. E aí, amanhã, quem sabe, a vida de outros as vidas sejam diferentes, por causa da gente. E aí a gente agradecerá muito, como vamos fazer agora, por termos acordado ainda em boa hora, e termos feito o que a canção que vamos cantar pede que façamos.
manto de perfume.